Bem-vindos! Hoje, vamos explorar uma passagem fascinante das Escrituras, onde Jesus exerce seu poder sobre a natureza, acalmando uma tempestade furiosa no mar. Neste vídeo ilustrado, mergulharemos nas profundezas deste relato, descobrindo os significados por trás das palavras e ações de Jesus, enquanto ele ensina seus discípulos sobre fé, confiança e dependência total nele. Prepare-se para uma jornada emocionante através das águas turbulentas do Mar da Galileia e descubra como seguir Jesus, mesmo nas tempestades da vida, pode ser a decisão mais segura e transformadora que podemos fazer. Vamos começar! Os enfermos curados à tarde. Mateus oferece mais uma síntese do ministério de Jesus, destacando sua capacidade de expulsar espíritos malignos com a sua palavra. Essa abordagem contrasta com o toque mencionado em curas anteriores. O método preferido por Jesus para exorcismos era verbal, sem contato físico. Este padrão não é coincidência e merece atenção da Igreja ao lidar com situações semelhantes. A visão de mundo de Jesus reconhece a realidade da manifestação e influência demoníaca, uma visão que muitas vezes é descartada na modernidade como superstição ou fantasia. Embora algumas condições de saúde hoje sejam entendidas como desequilíbrios químicos ou neurológicos, no tempo bíblico eram interpretadas como resultado de possessão demoníaca, por exemplo, epilepsia. O mundo moderno deveria reconsiderar a cosmologia do primeiro século em relação à presença do sobrenatural, tanto bom quanto maléfico. A realidade vai além do mero empirismo. Ao adaptar a versão de Marcos deste resumo, Mateus acrescenta uma seção importante destacando o cumprimento profético do evento. Ele introduz essa citação característica, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, e então cita um dos cânticos do servo sofredor encontrados em Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A brevidade de Mateus ao descrever esses milagres destaca sua intenção de afirmar que Jesus é o Messias com autoridade divina, e que suas ações e ensinamentos cumprem as profecias. Sobre seguir Jesus. No auge de sua popularidade, Jesus deixa as multidões e atravessa o Mar da Galileia. Enquanto se prepara para partir, dois supostos discípulos se aproximam e expressam o desejo de segui-lo. Muitos estudiosos sugerem que, para Mateus, a viagem pelo lago simboliza o verdadeiro discipulado, em contraste com um discipulado apenas nas circunstâncias favoráveis, pois a história desta travessia é precedida por um ensino que enfatiza as exigências radicais de seguir Jesus. O primeiro suposto discípulo é um mestre da lei mosaica, um escriba. Como regra geral, Mateus retrata esses mestres como oponentes de Jesus. Alguns comentaristas veem presunção e autoconfiança excessiva na declaração desse homem de seguir Jesus aonde quer que fores. A resposta de Jesus parece breve e incisiva. Talvez ele queira testar a sinceridade desse homem ao recebê-lo mal, ou deixar claro que seguir Jesus não é uma jornada fácil, apesar de Deus prover para as necessidades dos discípulos. O mestre da lei se dirige a Jesus como mestre, em consonância com o uso do título rabino nos círculos judaicos e com a ênfase de Mateus em Jesus como mestre. Além disso, em Mateus, os não-discípulos se dirigem a Jesus como mestre, enquanto os discípulos o chamam de do Senhor. O mestre da lei era um discípulo em potencial, expressando sua determinação em seguir Jesus até o fim, embora haja a possibilidade de que ele já fosse um discípulo. A resposta de Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, foi interpretada de várias maneiras. Talvez Jesus esteja indicando sua própria pobreza, que, ao deixar Cafarnaum, ele não tem mais uma casa, ou pode ser uma alusão ao fato de que ele foi rejeitado pelo povo. O título Filho do Homem às vezes denota humanidade. Na época do livro de Daniel,
a expressão adquiriu um significado especial como um título para o Messias, um ser divino que inauguraria o reino de Deus apocalíptico e do fim dos tempos. O outro potencial seguidor é especificamente descrito como discípulo. Ele expressa o desejo de acompanhar Jesus na travessia do lago, mas primeiro diz que precisa enterrar seu pai. O sepultamento era uma responsabilidade crucial na vida de um filho e precisava ser realizado dentro de um dia. Talvez o pai ainda não tivesse falecido, e o discípulo estava indicando que, assim que ele resolvesse os assuntos relacionados à herança, uma obrigação legal, ele se juntaria a Jesus. Mais uma vez, a resposta de Jesus é surpreendente: segue-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Seguir Jesus é mais prioritário do que obrigações religiosas e lealdades familiares. O ensinamento de Jesus não é sem precedentes, pois durante o período de consagração do nazireado, o indivíduo era proibido de se aproximar de um cadáver, mesmo de um parente. Restrições semelhantes se aplicavam ao sumo sacerdote. A devoção a Jesus era igualmente séria. O termo os mortos pode ter um duplo significado: os mortos físicos e os espiritualmente mortos. Até os ventos obedecem Jesus. Após um breve intervalo de ensinamentos, Mateus continua a narrativa dos milagres de Jesus. Sua descrição sobre a calmaria da tempestade vai além do relato de um acontecimento miraculoso, carregando consigo profundas lições sobre o discipulado e a autoridade de Jesus sobre as forças da natureza. A jornada pelo mar se torna uma poderosa metáfora, ilustrando vividamente o verdadeiro significado de seguir Jesus. O vocabulário escolhido por Mateus também nos leva a refletir sobre a soberania de Jesus, não apenas sobre a tempestade no mar, mas também sobre a fúria escatológica que envolverá o mundo nos últimos dias. A expressão grega usada por Mateus para descrever a tempestade tão grande carrega uma nuance escatológica, comum na literatura apocalíptica. Embora tempestades fossem comuns no mar da Galileia, esta era excepcional, com ondas tão altas que o barco era quase engolido pela escuridão. Os discípulos, em pânico, chamam Jesus de Senhor, reconhecendo sua autoridade sobre a natureza. Para os leitores de Mateus, especialmente após a ressurreição de Jesus, esse título ganha um significado ainda mais profundo, revelando o domínio de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças da criação, conforme testemunhado no Antigo Testamento. Os judeus que seguem Jesus estão familiarizados com as Escrituras, portanto, não é surpreendente que expressem admiração diante do poder de Jesus sobre a natureza, questionando quem ele realmente é, visto que até os ventos e o mar lhe obedecem. Para eles, Jesus representa mais do que um simples ser humano. As duas perguntas que Jesus faz aos discípulos sobre o medo e a falta de fé, registradas apenas em Marcos, são resumidas por Mateus com sua expressão característica: homens de pequena fé, oligopistoi. Essa aplicação do discipulado, aprendida pelos discípulos marinheiros e pelos leitores de Mateus, é clara. O seguir a Jesus envolve riscos, e a pessoa se torna completamente dependente do Senhor para a salvação. No entanto, é preferível estar com o Mestre durante as dificuldades do que em outro lugar na facilidade. Como disse Corrie ten Boom, seguir Jesus em meio às tempestades é mais seguro do que percorrer um caminho conhecido. É isso por hoje, amigos. Espero que tenham sido inspirados e edificados por esta reflexão sobre o poder e autoridade de Jesus sobre a natureza e sobre nossas próprias vidas. Que possamos lembrar sempre que, assim como os discípulos, somos chamados a confiar plenamente em Jesus, mesmo nas tempestades mais intensas. Continuem firmes na fé e sigam adiante com coragem, sabendo que o Senhor está sempre conosco. Até a próxima!